De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia da Ana Beatriz. Ana, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom, vamos falar um pouquinho desse seu trabalho, né? Você já desenvolveu um trabalho relacionado aí às mulheres, né? E esse ano a gente percebe essa questão da participação feminina cada vez mais presente nas eleições. Nós estamos vindo aí de um ano que se discutiu muito, até em função do cinema, né, com as sufragistas, a importância da mulher ligada ao voto, ligada à participação política. Como é que você tem visto essa nova fase da política com a mulher como figura decisiva? Então, uma característica muito especial dessa eleição agora, a gente chama porque o número de indecisos está muito alto. Então, a gente está a menos poucos dias da eleição, né, no primeiro turno, e o índice de indecisos quase 50%, né, a gente fala nessas pesquisas que são confiáveis. Então, a gente sempre divide em dois grupos, que a gente fica brincando, né? Um são os zangados, que são aquelas pessoas mais revoltadas e que dificilmente eles vão mudar. Eles colocavam que tinha que votar no branco, no nulo, ou ainda acreditam naquela ideia errada, né, de que o nulo vai cancelar, anular a eleição, e agora, porque antigamente o voto branco, né, iria pro... Agora não. Então, mesmo com a maioria votando nulo, não vai anular a eleição, mas muitas pessoas ainda não têm consciência disso. Os zangados não mudam. Agora, os indecisos, a gente chama que é o maior percentual. Nós falamos que são as pessoas, né, os mais velhos, idosos, são as mulheres. E também é um eleitorado, uns 30% do eleitorado que votavam no Lula, e agora, sem ele como o candidato, né, do PT, os outros candidatos estão aí na disputa tentando conquistar eles. As mulheres, antigamente, elas não se preocupavam tanto com a política da forma como está hoje. Então, isso se deu muito pelo esse empoderamento que está tendo. Tanto o empoderamento, né, das mulheres, mas também empoderamento das outras classes. Aí a mulher, ela responde como mulher, mas ela olha muito, porque ela vai muito nos serviços públicos, principalmente de saúde, quando tem crianças, ela vai no supermercado. Então, sempre quando fala de inflação, a gente sempre tem que perguntar a opinião certinha da mulher que vai no supermercado, que faz compra, porque ela tem ela tem certeza, né, daquilo que está acontecendo, e ela percebe na prática, ela não fica mais passiva, submissa. Agora ela responde com esse empoderamento, ela tem consciência da importância do seu voto e ela procura representantes. Então, se a gente olhar os 5 principais candidatos aí, né, que estão entre os mais nas pesquisas, os 5 principais, 4 têm vices como mulheres. Apenas um, né, que é do PSL, que não. Então, isso demonstra que até o jogo, né, de poder entre os partidos, eles estão procurando, de certa forma, conquistar esse novo público que está tendo consciência do seu... do poder mesmo do seu voto, não está sendo mais passiva perante as outras coisas, as corrupções. E elas querem alguém que represente elas procuram essa identificação. Então, e está difícil. Então, mesmo o partido político está entrando nesse jogo, colocando mulheres como vices, colocando mais deputadas, mais senadoras, tentando conquistar esse público de mulheres que está aí como o auge, né? Que pode realmente decidir o presidente, porque 52% do eleitorado são mulheres. E é uma coisa que a gente percebe assim, né? Quando a gente pensa em cargos majoritários, nós nunca tivemos uma participação feminina tão grande. Vamos pensar aí nos cargos de presidente e também na questão específica dos senadores e senadoras, né? Nunca tivemos tantas candidatas como temos nessa eleição. No Estado, que a coisa não se reflete tanto quanto, né? Parece que se deu uma brecha aí, mas nas outras estruturas sim. Isso. Mas se a gente for ver, o povo está muito revoltado. Ele está decepcionado. E junta muito essa decepção. O pessoal que o primeiro voto, então você conversa com adolescentes, eles estão desanimados. E tem, além dessa decepção, eles estão olhando muito também a acusação. Porque antigamente, se a gente for olhar assim, né, para o nosso processo histórico, as pessoas votavam no mesmo partido político. Então, se fosse para presidente, para deputado, para senador, eles sempre tinham uma certa ideologia.
Agora não, essa flexibilidade é muito grande, eles se preocupam mais em votar no personagem. Antigamente a gente chamava de voto clientelista, agora a gente chama de voto personalista. Então você vota naquela pessoa independente da ideologia dela. E aí entra crises, então eu voto num partido para presidente X e para deputado Y, independente da ideologia, porque eu estou votando naquela pessoa. E eles estão tão desesperados procurando ações que realmente efetivas, que essa polarização até nos discursos progressistas e conservadores é o que está em alta nas redes sociais. E aí piora com tudo, né? Com fake news, o junk news que a gente chama, né? Que são o fake news são essas notícias falsas que se proliferam de uma maneira muito rápida. E aí isso tem confundido muitas pessoas. E esse junk news, que são as notícias muito antigas, de 10 anos atrás, de 2, 3 eleições atrás, e elas vêm requintadas com uma roupagem nova, também confundindo o eleitor. E as mulheres, elas estão de olho nisso, cada vez mais. E aí você coloca uma questão fundamental, né? Que é isso, que é requentar informações do passado. Então, às vezes, denúncias que já foram até apuradas, já estão arquivadas e resolvidas, que voltam novamente. Sim, e é o que está muito em alta. Isso é um dos principais. Tudo que a gente tem pesquisado é justamente isso. A fake news, esses junk news, eles estão sendo o motor, é o principal motor para essa indecisão da população brasileira. Está tão alta, e principalmente as mulheres também, porque elas estão procurando mais informação. Mas isso não quer dizer que esses indecisos vão votar em branco nulo. Porque eles estão percebendo que o voto deles é importante, eles estão tendo muito mais cautela. É lógico que tem uma porcentagem que vai decidir na hora, né? Na hora do pleito mesmo. Mas essa consciência, procurar um partido, isso é reflexo, né? As pessoas estão procurando se identificar, e como está difícil se identificar, ter uma identificação político-partidária. Até porque essas crises ideológicas, você vê que as pessoas não estão se preocupando com isso, mas até os partidos, né? A gente fala que é reflexo da pouca institucionalização e organização dos partidos políticos. Que está se diluindo a própria ideologia de cada um deles. Você vê uma troca os políticos trocando o tempo todo. Uma coisa que eu vejo pouco nas discussões, em especial em redes sociais e até nos espaços de participação, são os planos de governo registrados pelos candidatos, né? Que é uma questão básica da nossa democracia, que é o seguinte: promessa é uma coisa, a pessoa pode prometer o que ela quiser, mas o plano registrado na Justiça Eleitoral, ele é a nossa base de cobrança, né? É uma coisa que se fala pouco para o cidadão, mas você pode cobrar as aplicações daquele plano pós-eleição, né? É um registro, é um documento que está lá. Aí eu vejo que as pessoas não leem os planos. E hoje a gente tem acesso, né? No passado, eu me lembro de uma eleição a presidente que a gente tinha que mandar uma carta pelo correio para pedir uma cópia do plano para o candidato. Hoje a gente baixa todos os planos em 5 minutos pela internet. Você consegue comparar, observar. E as pessoas não leem os planos. Elas discutem mais a fake news do que os planos de governo. Sim. Porque a fake news está ali. Os partidos políticos, ou quem quer que seja, eles proliferam, pagam uma quantidade, antes era proibido e agora é liberado, então eles pagam uma quantidade para sair, né, para as redes sociais proliferar aquela informação e atingir. E tá fácil. Rede social é isso, a pessoa lê, acredita daquilo, não investiga, porque é difícil você ir atrás. A pessoa acha que está perdendo tempo, então a pessoa parar para ir atrás, mas isso é uma cultura que está, de certa forma, a gente tem de mudar, né? Muita gente fala, pela característica própria da pós-modernidade, desse aspecto que nós estamos vivendo, da contemporaneidade, esse niilismo, esse pessimismo, esse desânimo existe nas pessoas, mas elas estão tendo um pouquinho mais de consciência, principalmente as mulheres, e isso já é um aspecto muito bom. O que antes não tinha, né? Que era mais passivo. Se a gente for ver, antigamente as pessoas faziam um olhar grosso, assim, não ligava. Não importa se ele fez coisas ruins, se ele tem acusações, se ele está acusado de corrupção, se eu vou ganhar algo em troca, então fazia vista grossa, sempre pensando no benefício. Hoje a população está revoltada e ela não está mais fazendo vista grossa para nada. Isso que você está falando é muito importante, porque antigamente falava, o candidato tem que ser honesto. Mas adianta ser honesto, falar, não estou roubando, não sou corrupto, mas também não fazer nada. A população está procurando um candidato honesto, mas que também tem uma prática.
que também faça. Só a honestidade não está dando conta mais. Não adianta você ser honesto, mas também não fazer nada em favor do povo. Então tem vários políticos, deputados, senadores que estão tentando se reeleger, eles estão sempre tocando nesse assunto, honestidade, mas o que você fez por nós? E a população está querendo isso. Essa ação que antes não era só a honestidade, né, prevalecia, era importante, agora não. Idosos, né, também são um perfil da sociedade, a grande maioria, dependendo da faixa etária, já não tem mais obrigação de votar, então não tem nem a questão da multa, do trâmite burocrático, mas a gente pode entender também que eles podem ser o fiel da balança nessa eleição. Sim, nas últimas pesquisas o que tem apontado seriam as mulheres agora e os idosos, porque antigamente, justamente por não ser obrigatório, a maioria deixava de lado, não se importava, ou só ia se algum filho fosse, eles não se preocupavam tanto, como se já tivesse, já fiz a minha missão, já cumpri o meu legado, e agora não, você vê que essa decepção está tão grande que há essa crescente preocupação. Nas pesquisas, né, das pesquisas mais confiáveis apontavam assim, que antigamente o público que estavam mais indecisos, não se preocupavam, eram os idosos. Só que agora, mesmo naquelas pesquisas que não são estimulados, eles citaram já os candidatos que eles querem. Então, independente, né, e sempre está indo o problema, assim, que a gente olha, que a maioria dos mais velhos estão indo nas ideias mais conservadoras. Até porque reflete aquilo, todo o histórico deles. Então a tendência deles estão indo realmente voltar para essas ideias mais conservadoras para buscar uma saída para o que está acontecendo, para essa corrupção, para essa instabilidade política. E, de fato, de novo a gente cai naquela questão, né? Muita discussão, mas com pouco conteúdo também nessa faixa da população. Isso. Mas também tem um certo... teve uma pesquisa realizada por uma instituição aqui do estado de São Paulo, muito confiável, né? Mas ela falou assim, agora os idosos eles estão preocupados porque eles falam que não importa. A fala muito forte deles é justamente isso em relação ao governo, que eu posso falar do governo do PT, porque eles ficam preocupados com uma visão de que não importa quem colocar, já que não tem o Lula e não importa quem colocar, o partido não vai vigar. Por exemplo, sabe, alguém não importa quem for esse eleito ali, né, ou vai ser facilmente dirigido, como foi com o Joaquim Levy, ou pode acontecer o que aconteceu, de perder uma certa invisibilidade. O governo perde visibilidade quando teve a questão do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha ficou super em alta e o governo do PT quase não ficou invisível. E também com o impeachment, que aconteceu com o impeachment da Dilma. Então, eles de certa forma já têm essa visão, essa consciência, então eles estão procurando, tem essa fala, eles querem ações, mas justamente por isso, eles querem votar, eles estão fazendo questão de votar justamente porque têm consciência que o seu voto é importante e pode fazer uma mudança. Porque por mais que eles estão no grupo dos indecisos, as pesquisas mostram que os idosos e as mulheres, eles têm consciência do poder do seu voto. Eles são indecisos porque eles têm cautela, mas eles têm consciência de que 80% dessa população específica acredita que o voto pode mudar a realidade do Brasil. Então é isso, o índice de indecisos tão grandes, mas também eles têm consciência de que o voto pode mudar a realidade. Eles não estão naquele grupo querendo votar em branco e nulo. Não, eles estão no grupo dos indecisos que vão votar em alguém, de qualquer forma. É interessante também a gente pensar na questão que a discussão está muito na esfera presidencial e não se fala de legislativo. Perfeito. Né? E que é onde de fato faz a diferença, né? Porque a gente acaba vendo no discurso dos presidenciáveis várias questões que são mais tocantes ao legislativo. Né? Então a gente vê promessas ou planos que tem que passar pelo Congresso para serem aprovados, né? O presidente sozinho não faz por decreto, não faz por outro meio, né? E aí não se discute o legislativo,
né? Olha, elegi o presidente que resolvia os problemas. Aí eu estou vendo pós-eleição um presidente que indica projetos, o Congresso rejeita e ele vai dar desculpa assim, olha, não fiz porque o Congresso não deixou. Uhum. Isso está muito ligado às mulheres procurando representatividade. A Marina Silva, ela utilizou bastante desse discurso, né? Assim como mulher e também pegando uma categoria de professora, de mulher, trabalhadora, querendo mostrar, olha, eu vou fazer por vocês. Mas isso, a maioria da população brasileira sempre foi, já é algo histórico, né? Se preocupa mais com a eleição presidencial do que local. Eles deixam de lado o local, não tem consciência que o local, querendo ou não, se torna o mais importante. Por isso que agora o maior número, né, de deputados e senadoras e as mulheres estão procurando votar em mulheres. E tem essa campanha, esse empoderamento nas mulheres você vê isso muito forte. Enquanto os homens ainda votam em outros homens ou com aquela ideologia, né, com ideais mais conservadores, então, porque eles pensam muito na questão da segurança pública, com ideias muito mais radicais, as mulheres estão procurando ver se votar em outra mulher que me represente, que eu consiga essa identificação, ela faça por nós o que ninguém tem feito até agora. E aí isso está refletindo um pouco nos candidatos, os partidos políticos, pensando localmente também. Mas isso precisa dessa consciência da população, de que o local às vezes se torna mais importante do que o presidenciável, né? E a Amanda coloca uma outra questão, né? Da questão ainda de as mulheres, sendo a maioria dos eleitores, ainda votarem pouco em mulheres, né? Então, por exemplo, na última eleição nós tivemos uma representação maciça no Executivo, né, quando a gente pensa da votação da Dilma e da Marina, que foi a terceira colocada. Né? Então, maciçamente no Executivo, a gente teve um voto predominantemente em mulheres. Né? Mas quando se faziam as pesquisas, os eleitores masculinos tinham uma parte expressiva da votação feminina. E ela coloca aqui exatamente isso, né? Por que no Legislativo a gente tem poucas representantes femininas? A gente teria que ter as assembleias e o Congresso com pelo menos 50% de mulheres. Isso é um processo histórico. Então, a mulher ela já conseguiu ter o poder, né, a liberdade ao voto, muito tempo depois. E agora que está crescendo ainda, ela saindo do âmbito doméstico, e agora que ela está alcançando a política, é algo que está sendo construído ao longo do tempo. E ainda tem esse certo tabu de que mulher na política, será que ela realmente dá conta? Isso é muito. Os homens, se você for ver, os homens não votam em mulheres. A maioria das últimas pesquisas, os candidatos, eles sempre citam outros homens. Quem está lutando pela representação de outras mulheres são as próprias mulheres. E sim, tem mulheres. Então, eu vi ontem uma entrevista de uma mulher falando, já que eu não posso votar no Lula, eu vou votar no Bolsonaro. Aí falou, mas como assim? São duas ideologias totalmente diferentes. Por isso que é muito essa ideia de personificação. Mas ele está falando que vai acabar com o bandido, que vai ter mais segurança. E ali, depois, ao mesmo tempo, tinha outra mulher falando, não, mas ele desrespeita as mulheres, eu não gosto da ideia dele, tratou muito mal os negros, tratou muito mal os brancos. Então, ainda tem, entre as próprias mulheres, essa disputa, né? Algumas têm um pouco, as informações que são passadas para essas mulheres. Fake news está aí, de uma maneira muito grande, proliferada. Então, como as mulheres tem essa polaridade, assim, entre a classe, né, das mulheres, mas pelo menos a informação em buscar representantes já está bem maior do que na última eleição, devido a esse empoderamento grande que está acontecendo, né, em vários recortes. E é interessante também pensar na questão prática disso, né? De novo reforçando, a discussão fica em cima do marketing, da fake news e não do conteúdo de fato do programa de governo de cada um. Se fala, olha, vai resolver tal problema, mas não se fala como vai resolver tal problema. Sim, não, quando você assiste no programa eleitoral, a maioria, se você observar, 80% fala, você está indignado? Eu também estou indignado. Vamos mudar isso. Mas não fala proposta nenhuma. Então ele fala, estou indignado igual você, aí
população que está em casa assistindo televisão, mas não propõe não faz nenhuma proposta, não propõe nada, não propõe uma saída, alguma coisa que a população possa olhar e falar, esse vai fazer. 80%. Se a gente analisar ali do programa eleitoral, 80% dos candidatos que estão na televisão só falam isso. Quando se fala precisamente das necessidades das mulheres hoje no país, a gente vê muito também uma questão que a gente pode atribuir ao marketing político, quando a gente fala de tentar associar figuras femininas à campanha, mas também se vê pouca discussão no conteúdo programático voltado à mulher, né? A gente via aí uma questão de publicações no que tinha do plano de governo de cada candidato focado em mulher, né? E eu percebia isso, né? Alguns candidatos com muito pouco ou com nada, outros com conteúdo mais robusto, né? Mas eu também percebo na discussão feminina nas redes sociais pouco isso, né? Olha, porque tal projeto de tal candidato é interessante para mim, porque não é, né? A gente não vê esse debate mais aprofundado. Mas até que está aumentando, comparando. Sim. Porque pelo que a gente tem visto, né? As mulheres, pelo contrário, elas estão procurando. Tem alguns grupos, eu posso falar muito de rede social, que é o que está em auge. Então tem alguns grupos de redes sociais que estão colocando justamente isso, a proposta dos presidenciáveis. Então, se a gente olhar o candidato, e é engraçado porque você vê a diferença, né? Se a gente for olhar, o candidato que mais tem propostas benéficas às mulheres é o Ciro Gomes. Muito mais que o Haddad e a Marina. E o pior é o Bolsonaro. Que até coisas, né, que já estava como um avanço das mulheres em relação à segurança, em relação ao estupro, a única coisa que ele defende é acabar com os estupradores. A questão da castração química, que é o único ponto. Mas não vem nenhum outro aspecto, não tem nenhuma outra proposta voltada à mulher. Então, o que tem o principal é o Ciro Gomes, e logo em seguida vem o Haddad e a Marina, no número de propostas. Isso se ele vai colocar em prática, se eles vão realmente, né, fazer um negócio acontecer, é outros 500. Mas a gente pode pensar assim, desses daí, né, que são os principais, o Ciro Gomes o que tem mais proposta, e o Bolsonaro só tem uma proposta, só essa, mas nenhuma. Até por isso que essa campanha, que tomou essa proporção tão grande, foi justamente por isso. As mulheres perceberam, ele não. Agora estou em dúvida entre os outros, mas esse cara eu não quero. Quando se pensa na questão prática e dos planos, né, e de novo a gente reforça isso, um plano ele é registrado na Justiça Eleitoral e é a tua ferramenta de cobrança, né, e é o que a Kelly coloca aí muitas vezes, né, que a gente parece assinar um cheque em branco ao não conhecer os planos dos candidatos, né. Uma outra questão que a gente acaba vendo também nas redes sociais é o volume de fake news não só criadas, né? Eu acho que a gente tem uma questão pontual hoje, que é a questão do compartilhamento das fake news, né? Eu vou dar um exemplo da mais recente, que seria uma carta do Lulu Santos, né? Se você entra no Google em 2 segundos e coloca lá Lulu Santos, depoimento, carta e tal, você já vê o desmentido, né? É da Google e vê a informação, né? Qualquer informação que a gente tenha de depoimento, a determinado artista, a determinado fulano apoia, ou tem esse texto, em menos de 1 minuto no Google a gente consegue ver se é verdade ou não antes de compartilhar. Eu acho que é um alerta importante também para as pessoas, porque às vezes a gente fica reproduzindo uma coisa até para reforçar uma crença, né? E que depois não se justifica, né? Não está lá. É igual você colocar hoje no Facebook, agora parou um pouco, né? Mas 99% das frases de Facebook eram atribuídas a Clarice Lispector ou Arnaldo Jabor, né? E o pessoal começou a fazer umas brincadeiras em relação a isso, né? Então, mas nessa lição tem uma coisa que é particular, que não teve nas outras, que é essa questão do robô, que é do robô. Porque antigamente não poderia, agora um número de perfis fakes
que os partidos, os candidatos têm, que são esses robozinhos para dar número de like e para dar número de compartilhamento. E agora está liberado isso. Então isso foge um pouco do controle, totalmente. E antigamente não estava, né? Antes era proibido e foi liberado para essa eleição. Então, muito mais que fake news, tem essa quantidade de robozinhos, porque tem um número de like, então para influenciar as outras pessoas. Tem que tomar cuidado com isso também, né? No que realmente a população quer, o que realmente a população está identificando e aqueles que são robôs, que os perfis fakes de robozinho para ter like e compartilhamento agora tá em número. E uma outra coisa perigosa nesse ano, né, e que a gente tem que ressaltar isso, diferente das pesquisas, são as enquetes, né? O que é uma pesquisa, o que é uma enquete, para deixar claro, né? Quando a gente pensa em uma pesquisa, ela segue um rigor metodológico, né? Então, o que seria isso? O país é dividido por regiões, cada região tem um perfil econômico, educacional, social, etc., de gêneros. Então, se divide a pesquisa em cada estrutura do território e se entrevista uma quantidade de pessoas dentro também dessa divisão de perfil, né? Você pega isso, várias faixas etárias, formações escolares, para contemplar o total do público brasileiro e dar um norte mais aproximado. Diferente da enquete, que é aleatória, né? Você coloca lá num grupo da internet e as pessoas votam aleatoriamente. Então você não tem um espelho real da população. O que a gente tem visto muito é uma discussão a respeito de enquetes e que estão proibidas pela Justiça Eleitoral. Então, muitas vezes você tem os grupos de internet aí o moderador do grupo derruba uma enquete ou retira do ar. E as pessoas, mas não pode. Gente, dá cadeia para o moderador do grupo se ele manter uma enquete. E quem cria enquetes também está na mira da Justiça. É bom deixar isso muito claro, é lei eleitoral, né? Exatamente porque ela não tem a fidelidade aí quando a gente pensa em estatística. A enquete é proibido, mas agora está liberado. Você pagar nessas publicações pagas, né, compartilhar, está liberado o robô. Então também gera uma certa incoerência, porque quem tem mais dinheiro, de certa forma, vai alcançar um maior público nas redes sociais, com notícias sendo verdadeiras ou não. Mas quem tem mais dinheiro é o que na propaganda das redes sociais vai ganhar. Esse marketing vai ganhar. Agora, a enquete é extremamente importante, né? Porque se você olhar um público, por exemplo, de professores, é óbvio que um público de professores, pensando no Geraldo Alckmin, que foi nosso governador, e tudo que ele propôs para a categoria de professores, ninguém vai votar. A gente acha que não. A gente espera que não. Até por tudo que a gente sabe, mas outras pessoas, né, a elite ou qualquer outra, sempre tem esses candidatos que você se identifica um pouco mais. Mas aí a gente cai nessas discussões de grupo, né, ou de representações de grupo. Então você tem representações de grupo que acabam questionando o candidato A, B ou C pela postura política ou pela ação desempenhada em um cargo político específico, né? Da mesma forma, você pega o defensor na outra ponta, né? Seja de que candidato for, que atribui outras prerrogativas, né? Fala assim, não fez isso, mas fez tal coisa e tal. Então a gente vê muito esse embate nas redes sociais hoje, né? De tentar justificar a postura do candidato, né? De tentar justificar aquela ação. E muitas vezes até sem um embasamento formal disso, né? Também baseado na fake news ou em alguma ação assim. E como essa fábrica de fake news está bem engrenada mesmo, né? Porque a gente percebe hoje que sai uma questão, aí a gente tem a fake news da fake news, né? Uma fake news para responder aquela outra, e vira um rolo compressor. Sim, virou uma indústria, né, de fake news. O quanto que eles lançam e ganham em cima disso. Tem alguns programas, eles já são programados, alguns sites que eles liberam uma fake news a cada 30 minutos para derrubar, para falar mal do outro candidato. Então a ideia é falar mal, criticar o outro, mesmo que você não convença o seu eleitor com a sua proposta.
Então, até saiu uma reportagem falando justamente isso. Há sites já programados para liberarem fake news. E que está aí. E é um novo contexto, querendo ou não, para as próximas eleições. Está crescente. Não que na última eleição não tinha fake news, mas agora, da forma como está esse motor mesmo, está gerando essa confusão tremenda entre a população. Porque alguns procuram mais informações. Mas dessas informações que a população está tendo alcance, qual delas é verdadeira? Qual delas são as notícias, né? Que realmente tem um conteúdo ali decente, que é verdadeiro. A maioria não tem. Isso que você falou é algo muito cultural. O brasileiro, ele prefere pegar aquilo que já apareceu na telinha do celular dele e ele não para 1 segundo, 10 segundos para procurar em outro site. É uma coisa cultural e que a gente tem que, então, realmente mudar. O povo está decepcionado, está frustrado, cansado dessa instabilidade política, de corrupção, das acusações, mas também ele tem que ter consciência do poder do seu voto e tem que ir atrás de informações que sejam realmente coerentes, verdadeiras, porque a incoerência está aí. E o Valdir coloca isso, né? Primeiros eleitores, né? A gente tem a questão dos jovens que podem tirar título a partir de 16, né? Quem já tirou, quem não tirou, não tira mais para essa eleição específica, do baixo interesse na retirada desses títulos. Nos anos anteriores em que foi permitido, né, o voto aos 16, se viu uma procura muito maior e essa está caindo a cada ano. Mas isso é reflexo, acho que a gente estava conversando aqui, né? Isso é próprio reflexo do que a gente chama das características da pós-modernidade. Como tem essas crises ideológicas, quebras de paradigmas, todo aquele incentivo e motivação que antigamente era proposto, porque tinha-se ideais. Aquele ideal o pessoal vivia por o laço na comunidade, tudo era estável, você procurava votar num partido político a vida inteira, porque você tinha aquela ideologia. Agora tudo está se dissolvendo. Essa liquefação, né, que o Balmo, o sociólogo, utiliza como liquefação social, é justamente isso. Agora o homem está perdido. Se a gente for olhar a quantidade de candidatos que tem, imagina fazer um debate político com 14 candidatos, 8 já fica algo para manipular ali, para a gente dirigir, administrar o tempo e as propostas deles é muito difícil. Então tem uma variedade enorme de candidatos, com poucas propostas, com poucas ações, só tem fala. E o jovem agora, né, reflexo dessa mudança a partir da década de 60, que teve toda essa mudança que a gente fala de ideais, de uma flexibilização, um consumismo, uma individualidade muito grande, um niilismo, hedonismo, agora o jovem está perdido. Ele se sente tão perdido, por isso que ele está desanimado. Ele está perdido porque não tem mais um partido político que seja organizado, que mostre, né, que tente conquistar, tem realmente uma identificação, uma organização, que você pode, eu vou me identificar com tal ideologia. Está tudo se desfazendo. E o jovem que está nesse mundo, que está crescendo, olhando para essa política, ele também está totalmente perdido. É uma crise de identidade dele e uma crise de identidade da própria política, né? Essa instabilidade tão grande. Então, é reflexo dessa pós-modernidade justamente isso, essa nova fase da modernidade. O adolescente está perdido e ele está totalmente desmotivado, até porque não tem aquela segurança que tinha antes. Agora, está tudo dissolvido e ele está refletindo isso, de certa forma. Na própria questão ligada aos jovens aí, né, de uma maneira comum aqui. A Júlia colocando, né, que buscou os planos de governo dos candidatos e que vê exatamente isso, né? Parece que existem poucas políticas direcionadas e parece que não se conversou com jovens ao se elaborar essas políticas. O ouvir parece que tem sido uma coisa também difícil em boa parte dos planos de governo nesse sentido, né? Se faz o que vem da cabeça dos candidatos e muitas vezes não amparados em pesquisas, em projetos desenvolvidos, em ouvir aquele grupo específico. Sim, e isso é tão preocupante, porque aquele candidato, na verdade, ele não fala diretamente a esse público, né, aos jovens, mas aquele candidato que traz uma ideia radical,
é o que realmente está abrangendo. Então, se a gente for ver o número do eleitorado, né, que está falando que vai votar no Bolsonaro, uma grande porcentagem são de jovens que não trabalham, que estão estudando, né, ou estão ingressando aí no nível superior, mas que não tem vivência nenhuma no campo de trabalho, falta vivências, falta experiências, e eles ficam ali encantados com aquele discurso de porte de arma, de que vai matar todo mundo, de bandido bom é bandido morto, vamos acabar essa petralhada, e todas essas ideias conservadoras que ele impõe, o eleitorado do Bolsonaro, grande parte é de jovens. Então, eles não têm proposta, não escuta o jovem, ou não escuta, mas o jovem olha e se encanta, fica alienado, né? A gente fala, coloca ele como mito, então eu chamo ele de mito, justamente por isso, coloca nele a resposta à salvação. Não vai ter candidato, não existe isso. Alguém que vai fazer mágica do dia para a noite. E o que ele propõe, o que os jovens esperam é essa mágica. Então tem que entender. E aí vem um cara com um discurso totalmente, um homem, né? Um discurso totalmente radical, conservador, e que está conseguindo mais abranger essa população do que os outros. A Elaine com duas questões que eu acho interessante também, né? Primeiro, a total ou quase completa presença de autocrítica dos candidatos na campanha. Ou seja, ninguém se retrata, ninguém faz uma análise de, olha, não fui tão bem em determinado cargo, não fiz determinada ação que deveria fazer. Isso não existe, né? Todos os candidatos são perfeitos e suas ideias são fantásticas. E também a questão do tempo inteiro tentar justificar erros, né? Tá muito comum isso, né? Colocando os candidatos exatamente isso, como figuras que não são. Só que agora, com essa alta tecnologia, e mesmo com o poder é muito grande, então se um candidato falar qualquer coisa, a gente tem essa liberdade, pelo menos as pessoas que estão realmente procurando informação, de ir lá e ver. Então agora as pessoas querem transparência, o que eles não podem fazer, então eles tentam justificar porque eles sabem que eles não podem falar, eles têm medo de se retratar e falar eu errei e diminuir a pessoa, falar, nossa, olha ali o que ele fez. E, ao mesmo tempo, eles ficam procurando justificativas ou simplesmente atacar o outro, que é o que mais está acontecendo. As coligações ficam fazendo propagandas, atacando totalmente o outro candidato, justamente porque sabe que se falar qualquer coisa, as pessoas hoje pedem transparência e o pessoal vai cair em cima dele. Então, é muito mais fácil julgar o outro, acusar o outro, ou tentar procurar justificativas para o que não fez, do que você falar algo que talvez em seguida você pode manchar ainda mais o seu nome. É óbvio que propostas eles estão fazendo, eles têm muito discurso, mas também tem esse medo de piorar a situação, por isso que eles não fazem nada. Quando se pensa também na questão rotineira aí de análise de propostas, de campanha, etc., o Brasil tem uma questão complicada, prática, diferente da americana, né? Então, nos Estados Unidos tem a questão das prévias, né? Então, os candidatos dentro do próprio partido passam cerca de 1 ano disputando a vaga, discutindo propostas, aprofundando essa proposta antes de entrar no período eleitoral. No Brasil, isso é chamado de pré-campanha e não pode ser feito, né? E a gente percebe que a eleição foi empurrada cada vez mais próxima do período eleitoral. Então, a gente acaba discutindo muito mais marketing do que conteúdo. E além disso, aqui no Brasil, eles têm muito essa questão de colocar pessoas que não eram partidários ou apolíticos. Então pegam famosos, cantores, artistas, pessoas que têm uma alta influência para colocar ali. Então eles estão despreparados também. E isso já é algo que o brasileiro muitas vezes não percebe. Tem essa identificação com aquele artista, mas ele é totalmente apolítico. Será que ele realmente está preparado? O que ele vai fazer? Porque a honestidade, era isso que eu coloquei um pouquinho no começo. Só a fala e a honestidade, eu sou honesto. Agora o povo não quer mais estar preocupado, não, ele não me rouba, mas e aí, ele está fazendo algo? Ele precisa fazer algo também. O que ele vai fazer por mim? O que eu vou ganhar?
em troca disso. Agora, esses apolíticos que durante muito tempo eles eram pessoas chaves, né, na campanha, hoje em dia se torna também questionável. Até que ponto eu vou votar nessa pessoa, nesse candidato que se diz apartidário ou se diz apolítico, porque ele veio desse meio e ele está falando que vai olhar para a população, para o seu público, até que ponto ele está pronto, ele tem esse preparo para estar ali. Senão, não adianta nada, é mais um que está ali e não vai fazer nada para a população. Então, além disso, dessa pré-candidatura, ou essa ideia, né, de que no Brasil é proibido trabalhar ideias, né, as que é um ideias absurdo. Totalmente proibidos, mas também os partidos políticos ainda utilizam dessas pessoas para alcançar voto, né? Uma outra questão que as pessoas se tocam um pouco é que é uma eleição que é um pouquinho mais complicadinho o processo eleitoral, né? Você vai votar em um deputado federal, um deputado estadual, um governador, um presidente e 2 senadores. 2 senadores, que agora é novidade, né? Então você vai ter um número grande de votações numa urna eletrônica, que segue uma ordem determinada para votação. Então você vota primeiro para deputado e assim sucessivamente. Deputado federal. Isso. Né? E a gente não pode esquecer que a urna ela aproveita voto. Então, também deixar claro isso. Então, muitas vezes, um voto em deputado, que você chegou lá, se atrapalhou, digitou o número do presidente e confirmou, você está votando na legenda do partido, né? E é automático, a gente vê isso em todos os anos, que você pega as legendas dos candidatos a presidente mais votados, são as que têm mais voto de legenda para deputado. Porque as pessoas erram e a urna aproveita esse voto, né? Então a importância de pensar nos candidatos previamente ajuda também nessa questão de previamente montar aí a sua colinha e ir tranquilo votar, não deixar para o dia da eleição. Sim, e lá no dia da eleição, quando você entra na sua sessão, você ganha colinha, né? Que é a própria coisa que já está com a ordem. Então a gente sempre fala, se você levou sua colinha no papel, só pedir uma colinha que o próprio Tribunal Eleitoral disponibiliza para a pessoa colocar na ordem certa, para não acontecer. E é extremamente importante. Eu trabalho já na eleição há algum tempo, então as pessoas estão na frente da urna e aí elas param porque esquece, dá branco, começa a gritar falando qual que é o número e a gente não pode fazer nada, a gente não pode se pronunciar. Então é extremamente importante fazer a colinha ou simplesmente chegar lá e passar para o papelzinho que já tem a ordem certinho, né? Se você colocar no Google mesmo, demora 60 segundos para você ver a ordem na hora da votação. Isso é extremamente importante. E uma outra coisa importante a se destacar é o seguinte, né? O quanto é fundamental que a gente dê o exemplo nesse sentido. Porque todos os anos a gente vai para as escolas votar, tá aquele monte de papel, né? Aquele lixo, aquela desorganização. Por quê? Porque os candidatos se acostumaram, não, tem muito eleitor que decide na hora, que vai lá, pega o papelzinho para votar na hora. Então eles sujam e emporcalham as cidades porque nós abrimos essa premissa. Se o eleitor começar a mudar o procedimento e falar assim, olha, a hora que eu chegar na escola, todo o santinho que eu ver no chão, eu não vou votar mais no candidato, né, eles param de fazer essa coisa nas próximas eleições, porque eles não vão ser eleitos. Quer dizer, isso que eu ia falar, na última eleição teve uma campanha dessa, não voto, né, que é todo mundo, para não votar no candidato que tem o santinho lá. Porque você vê que ele não tem preocupação nenhuma, ambiental, então ele já coloca em xeque, né, se aquele candidato tem alguma proposta ambiental. Mas não só isso, é justamente por questão de respeito, consciência, de sujar a cidade. E aí houve essa campanha, e eu não estou vendo essa campanha tão fortemente nessa eleição, mas na passada que teve, né, em 2014, foi muito forte. E agora tem que reforçar isso. Eu acho que candidatos que emporcalham a cidade, as zonas eleitorais no dia de votação, não merecem o voto de eleitor, né? E não precisa, porque na parede
Na hora que você chega na sessão, já tem o nome de todos os candidatos, o númerozinho dele, o partido. Então não precisa jogar, né? Se for ver ali na porta, porque quem tá, mesmo se o candidato for decidir votar na hora, ele chega o candidato, não, o eleitor, ele pode chegar na parede, né, ali do lado de fora da sua sessão, e vai ter um papel com o nome de todos os candidatos, que esse ano foi o recorde. É um recorde, né, do número de candidatos, de pessoas se candidatando a tanto deputado, senador. E ele pode olhar e simplesmente pegar um número ali, já que ele, em vez de pegar o do chão, de qualquer forma, ele vai estar escolhendo ali na hora. Uhum. E é isso, né? É uma atitude positiva do eleitor que transforma a atitude do candidato. Nós estamos vendo esse ano uma eleição um pouco mais enxuta financeiramente, ainda bem, né? E eu acho que essa é uma das grandes ferramentas de combate à corrupção, porque antes a gente tinha muito dinheiro empregado nas campanhas, em todas e na maioria das legendas, e isso que gerava o Caixa 2, que gerava o compromisso com a empreiteira após a eleição, né? Então isso já é um reflexo positivo que tende a melhorar as posturas para os próximos anos, mas é um começo que a gente tem que continuar vigiando. Sim. Se a gente for ver, eu acho muito importante a gente pensar que as pessoas elas estão olhando, pensando todo um histórico, né? A população ela começou a ficar um pouco mais revoltada, exigente desde 2013, quando a população, ou um pessoal se vestiu de verde e amarelo, ou a pessoa foi para as ruas. Em junho de 2013, em São Paulo, nas grandes cidades, a população já começou a ficar revoltada. E aí depois veio a questão do Lava Jato, da corrupção. A gente olhar o Odebrecht, 400 candidatos, né, que foram acusados, e de 35 partidos políticos que são registrados, os 400 eram de 26. Então você vê que até os partidos os pequenos, que não são tão conhecidos, também estavam no meio ali da corrupção, né? Então o Lava Jato e o Odebrecht acho que foi um dos principais, e agora também tem que ter esse corte financeiro, justamente porque senão os políticos acabam aproveitando, né? Sempre tem denúncias, sempre tem acusações depois, sempre. E de fato, né, é um perfil rotineiro aí. Quando a gente vê a questão da corrupção nas eleições no país, elas estão majoritariamente ligadas, né, e a corrupção política do país, ao Caixa 2 de campanha, né? Então é onde se deve ficar atento. Hoje a gente tem muito mais transparência na questão de poder entrar no site dos candidatos, ver as doações registradas, né? Uma outra ferramenta que eu acho que melhora muito e que vai ser a ferramenta predominante nas próximas eleições, que é a pessoa física poder doar. Né? Então a gente ter essa questão do apoiador mesmo, que acredita naquelas ideias, poder colaborar com a campanha do seu candidato. Sim. Eu acho que também entraria uma coisa de discussão. Eu sei que é aprovado, né, em alguns estados, até essa ideia de escola sem partido, mas a pedagogia, ela tem que existir na conscientização do voto. Não fazer pensar em ideologias partidárias, mas precisaria dessa pedagogia para mostrar para a população a importância do seu voto, a importância de cobrar o seu representante, de cobrar os políticos e de saber que ela também pode sim se candidatar. Isso é extremamente importante, porque as pessoas elas se afastam da política, tem aquela imagem errada de que nada vai mudar, ou de que o meu voto não vale a pena, ou não importa quem está ali, vai ser tudo a mesma coisa, porque não tem essa pedagogia da importância do seu ato político também, de estarem ali votando. Então, entra muita discussão. Com essa ideia de escola partidária, não consegue promover essa conscientização dos jovens. Saber que eles podem sim, eles são a mudança do futuro. É importante pesquisar, é importante ver os projetos, é importante cobrar. E como se vai fazer isso se não pode nem se falar de política nenhuma? Então, tentar um meio aí de que não é fazer, óbvio, né, não pensar em nada partidário, mas fazer essa conscientização, essa pedagogia da importância do voto.
tem que olhar. As mulheres estão aí, os idosos querendo mudar, porque mesmo que antigamente eles olhavam, já fiz o meu legado, agora eu quero mudar essa realidade, eu preciso de uma ação, as mulheres estão aí para provar isso. Agora a gente precisa de representantes mulheres, precisa que o candidato olhe para nós, faça por nós. Então é extremamente importante essa pedagogia. E é uma outra discussão essa escola sem partido, de pensar a diferença de uma escola sem partido e pensar numa pedagogia de conscientização da importância eleitoral, do voto. As pessoas, o que você coloca é extremamente importante. O candidato só tem discurso, não tem ação, e a população não cobra. Então, perde aí 15 minutos, perde não, né? Não é investe. Investe, isso mesmo, eu ia falar. 5 minutinhos do seu dia, eu falo muito isso assim, para as pessoas, para de olhar o programa eleitoral, olha e vai ver a proposta diretamente. 5 minutinhos ali por dia você consegue analisar a proposta de cada candidato e ver realmente, que você deixa de ser iludido pelo discurso do outro, porque eu tenho certeza que se todo mundo pegasse, lesse as propostas, não se ficariam iludidos com discursos conservadores como está sendo hoje, como se ele vai ser a salvação, e não vai ser a salvação, até porque a proposta de alguns conservadores, econômica, por exemplo, se olhar a crise econômica vai piorar de uma maneira muito grande, então as pessoas têm que olhar as propostas. Michele, colocando a respeito dessa questão, né, das dúvidas específicas ligadas a esse período eleitoral e o acesso ao conteúdo. Ela coloca assim: como é importante as pessoas no período de hoje, que a gente tem acesso à internet, ao conteúdo das páginas de cada candidato, inclusive dos candidatos ao legislativo, conhecer esse conteúdo antes de votar. No passado votava-se muito relacionado ao marketing, mas hoje nós temos na ponta dos dedos as ferramentas para conhecer de verdade os candidatos. E por que você acha que as pessoas apostam muito mais na ilusão do que no conteúdo? Como explicar isso? A fala dela foi extremamente importante, porque antigamente você votava no partido político, ou a pessoa votava ali em branco, achando que não importa quem ganhar, vai estar bem. Agora não, as pessoas insistem nisso, nessa ilusão e não na prática, mas é reflexo até da nossa cultura. E se a gente for olhar a sociologia brasileira desde o começo, é justamente isso. Esses discursos, o primeiro que a gente tem que pensar que o discurso, a oralidade é a principal ferramenta ainda hoje, desde a gente pode falar dos filósofos da antiguidade, até hoje como um instrumento de ferramenta de manipulação tremenda. Então, se a pessoa ainda tem um discurso bom, se ele tem o dom da oralidade, ele consegue, uma ferramenta de manipulação. A rede social é um instrumento que está em alta e que os candidatos já perceberam também com as fake news. Que é extremamente importante, mas ainda ficar batendo nessa ilusão. Ainda eu acho que é falta de pedagogia. Porque se tivesse uma pedagogia sobre a consciência do voto, de como funciona o sistema eleitoral brasileiro, de como funciona até tudo isso, né? A importância do voto, a população não seria tão iludida. Eles estão acostumados com aquilo, né? Eu vou ganhar o quê? Não importa se ele rouba, eu vou ganhar o quê? Então você vê que ainda hoje o discurso é isso. E quantas pessoas a gente escuta falar, todo mundo rouba. Eles não pensam em acabar com a roubalheira, eles não pensam em acabar com a corrupção. Eles pensam, todo mundo vai roubar, mas qual que eu vou ganhar alguma coisa em troca? Então eles não querem a raiz, eles querem resolver o problema que está na superfície, se eu vou ganhar algo em troca ou não, se eu vou sair mais prejudicada com aquela proposta ou não, mas resolver a raiz do problema, não quer, que é o mais difícil, que é mudar a consciência, mudar a cultura, ter essas quebras de paradigmas, de tabus muito grandes que a população não está decidida, né? Tem essa prontidão para se envolver o suficiente. Perfeito. E de fato é isso, né? Tentar buscar mais conteúdo de análise, né? Embasar mais as discussões, sair dessa coisa insólita que nós estamos vivendo hoje, né? Que se discute muito mais ficção do que realidade. Isso, e as pessoas têm que ir atrás também da qualidade.
porque não adianta só olhar, fazer uma análise de discurso ou de conteúdo, olhando não só, né, a palavra em si, mas a qualidade daquele conteúdo que o candidato está propondo, porque muitas vezes eles lançam aquelas manchetes, as pessoas se impressionam com a manchete, se impressionam com aqueles 30 segundos que o candidato fala ali, mas não vai atrás mesmo da prática e da qualidade, né, daquilo que está realmente posto no programa, não se iludir somente com a manchete de tal proposta. Leia a proposta inteira, porque o brasileiro parece que tem preguiça de ler, então ele lê a manchete e acha que é aquilo ali, e não vê as entrelinhas, não lê o conteúdo mesmo, o lado qualitativo da proposta, né? Eu quero agradecer a participação aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição e destacar isso, né? Procurem, se informem, aprofundem a discussão e, acima de tudo, nós estamos em reta final de eleição, deem um tempinho na eleição presidencial e procurem saber dos deputados estaduais, federais, senadores, governadores, porque uma andorinha só não faz verão, né? Sim. Eu sei que é um clichê dizer isso, mas a política no Brasil é muito mais do que um cargo, é um conjunto de cargos e nós temos que pensar em todos. Obrigado pela presença aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, espero que tenha esclarecido um pouquinho, né, ou trazido uma luz para o pessoal que está em casa. E é isso, as pessoas, a gente tem que ir atrás de ver o conteúdo das propostas e pensar em realmente num representante que vá olhar para nós. Então, tanto as mulheres, os jovens, os idosos, olhar para esses representantes para a gente realmente conseguir mudar alguma coisa nesse país. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, você confere a entrega da moto aqui da Educadora da Promoção 40 anos para o ganhador. Nós voltamos já. De volta com a Educadora Entrevista. Bom, e vocês acompanharam com a gente, torceram junto aí durante, né, todo o período de comemoração dos 40 anos da Rádio Educadora, a nossa promoção Educadora 40 anos. Eu estou aqui com o cupom original que foi sorteado dentro do Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro. Nós passamos por um período grande aí, né, de cupons sendo distribuídos junto aos nossos colaboradores, em vários pontos da cidade, na própria Educadora, dentro do Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro, e durante a San Genaro ao vivo nós fizemos o sorteio do Márcio Alain Benini, tá certo? E o Márcio está na companhia do nosso companheiro Alex Boy, né, para a entrega oficial da premiação. Boy, obrigado pela participação aqui com a gente, boa tarde. Muito boa tarde para você, Luciano, para você que está acompanhando em casa, no seu trabalho, enfim. Estamos aqui ao vivo para fazer a entrega dessa moto maravilhosa. Como vocês podem ver, estou aqui com o nosso amigo, com o Márcio Alain Benini, né? Aproveitar e já mandar um abraço lá para a esposa, a Adrileia, né? Os filhos Bernardo, a Helena. A família toda está feliz com essa moto maravilhosa. Como você bem disse, Luciano, uma campanha de muito sucesso, né? 40 anos da Rádio Educadora, uma das pioneiras no interior paulista, levando sempre muita alegria, muita emoção, né? Entretenimento, né? Com esse time maravilhoso de locutores que levam sempre o melhor para o seu dia a dia. Agradecer a todos os nossos ouvintes, né, que participaram, todo mundo que preencheu o cupomzinho, depositou em vários pontos espalhados por toda a nossa cidade. São inúmeros os nossos parceiros, é difícil a gente pontuar todo mundo que participou dessa campanha maravilhosa, mas desde já, em nome de toda a Rádio Educadora, bem como a TV Educadora também, a gente agradece a todo o comércio de Batatais, a todos os nossos colaboradores, aqueles que acreditam na marca Educadora, né? Um abraço aí a todos os nossos amigos e parabéns aqui para o Márcio, que vai levar para casa essa moto maravilhosa. Agradecer também ao nosso querido Zé Henrique Aleixo, o famoso Zé do Posto São Paulo, que vai presentear o nosso amigo Márcio também com um tanque cheio, né? Vai sair com a moto aqui com o tanque cheio. E lembrando, gente, com toda a documentação ok, IPVA pago, licenciada, DPVAT, é um presentão, né, Márcio? Você merece, viu? Parabéns. Muito obrigado, tá?
Tá lá fazendo churrasquinho, tá ouvindo o quê? Tá ouvindo o quê no radinho? Educadora. Opa, precisa saber das informações do dia a dia aí, na hora do almoço, tá ali na correria, tá assistindo a TV? Educadora. Parabéns, viu? Um abraço pra você, que acreditou na campanha, que preencheu o cupom, vai levar essa moto linda, né? Já tem habilitação pra moto? Pode andar de moto? Sim, sempre gostei de moto, sempre gostou de moto e agora tem um presentão aí pra passear com a família. Presentaço mesmo. Presentaço para levar a esposa para passear, a criançada, os filhos aí, o Bernardo e a Helena. Então, um super presente, né, de toda a nossa equipe para você. Aproveite ao máximo para curtir aí, para trabalhar com a moto. É uma moto muito bonita, né, Márcio? Vixe, com certeza. É uma Honda aqui, ó, Honda CG Fan 125, 0 km. Tá aqui a chave da sua moto, ó, para você de presente, viu? Ok, muito obrigado. Chave da moto. Opa, tá aqui o documento. Já documentado, né? Documentadinho. E você pode passar lá no Posto São Paulo, abastecer por conta lá do Posto São Paulo. Já aproveita para dar aquela revisada, aquela olhada. O pessoal já vai verificar se está tudo certinho. Com certeza a gente está entregando um super presente para você. Com certeza. E você foi o ganhador aí nessa comemoração de 40 anos da Rádio Educadora. Parabéns e volto a dizer mais uma vez. Um grande abraço aí aos nossos ouvintes. Continue acompanhando a nossa programação 102,3. Logo pela manhã o nosso amigo Rodolfo, depois Dirceu Garcia, Fernando Nunes, o amigão Alex Boy, o Marcelo Camargo logo mais à noite. Aos finais de semana tem o nosso querido Marcelo Silva, né? Tem lá o nosso querido Johnny Crazy trazendo o Samba Show, Tomás Roberto, uma das melhores vozes do rádio nacional. Beleza, vem mais promoções por aí, hein? Já tô sabendo, a direção passou pra gente que tem mais promoções, você também já tá sabendo que tem muitos presentes por aí, porque educador é assim, gente. Além de muita coisa bacana no seu dia a dia, prêmios. Parabéns, viu, Márcio? Muito obrigado. Então já vai sair acelerando por aí, tá? Com certeza. Não esquece de passar lá no Posto São Paulo para abastecer a moto. Precisar lavar, passa lá. Precisar trocar o olhinho, passa lá que vai deixar tudo organizado. Tá ok. Parabéns para você. Mais uma vez um abraço lá para a esposa, a Adrileia, né? Adrileia, o Bernardo e a Helena. Tá aqui também o Vale Combustível. Tá certo, gente? Para você que acompanhou em casa aí esse super entrega aqui dessa super moto, um grande abraço. E é com você, Luciano. É isso aí. Lembrando que a moto, né, tá sendo entregue toda regularizadinha, certinha, emplacada, documentação, tudo como deve ser, tá certo? E a gente destaca aí a participação de toda a comunidade batataense, de todos os apoiadores, de todos aqueles que ajudaram imensamente nessa campanha, né? E a todos que participaram preenchendo os cupons. A gente sabe a alegria que isso traz para toda a família educadora e como foi positivo esse trabalho, né? Ainda hoje eu conversava com pessoas na rua falando a respeito da campanha, tá certo? E de como isso movimenta toda a nossa cidade. Quero destacar também, né, a questão importante dos nossos apoiadores que distribuíram os cupons nos seus estabelecimentos comerciais e que fizeram a parte fundamental do sucesso dessa campanha. Sem vocês seria impossível realizar uma campanha de tamanho sucesso. E agradecer a todos que acompanham, né, a rádio e também a TV Educadora nesses 40 anos de sucesso. A gente sabe que parte fundamental desse sucesso está ligada sim aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores que fazem parte da nossa programação com os elogios, com as críticas, participando da rotina das nossas emissoras e de toda a cobertura, não só local como na macro região, tá certo? Deixar uns recadinhos também aqui para todos que estão nos ouvindo. Nesse final de semana, nós começamos no sábado uma oficina de malabares de aros, né? Essa oficina está dentro das oficinas culturais, realizada pela Poieses gratuitamente aqui na cidade. Então, oficina de malabares de aro, aqueles que tiverem interesse em participar nessa oficina, ainda tem algumas vagas, podem entrar em contato no Teatro Municipal pelo 3761-2097, 3761-2097 para fazer a sua inscrição. A oficina vai ser concentrada nesse final de semana, sábado e domingo, né, das 14 às 17 horas e também na segunda e terça das 19 às 22. Mas às vezes eu não posso participar de todos os dias da oficina. Sem problema, faça as inscrições, nos avise dos dias que você pode participar e a gente consegue abrir vagas para outros participantes que também tenham interesse, tá certo? Também destacar que foi realizada
anunciado no último final de semana, encontro dos pontos estaduais de cultura aqui na cidade. É um edital que vai ser aberto para pessoas que desenvolvem atividades culturais com a comunidade, não são grupos que desenvolvem produção cultural, não pode ser uma pessoa única, tá certo? Para esclarecimentos a respeito do edital que vai ser aberto. No próximo dia 6 do próximo mês, também no Teatro Municipal, às 16 horas, vai ser feita uma oficina de tirar dúvidas para preenchimento das propostas do futuro edital, para as pessoas poderem colocar a sua documentação em dia, organizarem o material para quando o edital for aberto que possam participar com qualidade da produção aí e tentar pleitear um espaço dos pontos de cultura, tá certo? Então você pode fazer essa ação e participar dentro das ações dos pontos culturais e pleitear aí um recurso, talvez aí para esse ponto cultural que já funciona há mais de